espero que você esteja bem e em paz. Estamos aqui para a nossa 18ª aula. E essa aula nós temos um desafio de fazer um pequeno resgate historiográfico sobre a Umbanda e mostrarmos o que diferencia a Umbanda do Candomblé e do kardecismo. Para fazer esse resgate historiográfico, eu fui buscar alguns textos de historiadores, obviamente, não historiadores umbandistas, mas historiadores de verdade, pessoas que fizeram mestrado, doutorado, que têm conhecimento acadêmico, para que a fundamentação teórica historiográfica possa ser real e científica. Eu quero começar então com um texto da historiadora Nájila Oliveira dos Santos. Eu vou ler aqui para você. Eu estou aqui com o computador do meu lado, aqui, com o texto aberto. E o texto, eu vou enviar esse texto para vocês, nós vamos enviar para vocês. É um texto, então, que tem a seguinte temática: do calundu colonial aos primeiros terreiros de candomblé no Brasil, de culto doméstico à organização político-social religiosa. E o início do texto dela diz o seguinte: trazidos com a diáspora forçada pelo processo de escravidão no Novo Mundo, as crenças de origem africana fincaram raízes profundas em nossas terras e acabaram por constituírem-se em elementos essenciais para a constituição e entendimento da identidade cultural brasileira. A reformulação de crenças e práticas que foi originada do encontro de diferentes nações que se misturavam ao mesmo tempo em que misturavam e permutavam lendas, rituais e divindades pelos diversos cantos do país. Deu origem ao batuque no sul, ao tambor no norte, à umbanda no sudeste, ao Xangô em alguns estados do nordeste e ao candomblé em várias regiões do país. Segundo Pierre Verger, os primeiros registros sobre as religiões africanas no Brasil datam de 1680, a partir de anotações feitas pela Santa Inquisição. O resgate histórico das religiões afro-brasileiras vem nos revelando, como afirma Silveira, muito de nossas crenças e dos nossos preconceitos. Muito de nossas crenças e dos nossos preconceitos. Então eu quero só relembrar aqui, como já foi dito logo no início, creio que na primeira aula, quando nós falamos sobre a origem da Umbanda, os primeiros navios negreiros, os primeiros navios que iniciaram o processo de tráfico de seres humanos e que traziam africanos escravizados para o Brasil, começou em 1525. Ou seja, a partir de 1525, pessoas que tinham religiões, que tinham uma forma de pensar, que tinham uma forma de agir, que tinha sua cultura, que tinha sua manifestação religiosa, vieram para cá. Elas trazem essa sua forma de cultuar a Deus, elas trazem essa sua forma de cultuar a sua espiritualidade, de se manifestar com o sagrado. E essas formas são espalhadas por todo o Brasil. Por todo o Brasil. Então, esse texto aqui ele é muito interessante, porque eles vão chamar de calundu
Calundu. É um dos primeiros termos que começa a utilizar. Nós estamos falando aqui de 1700, ano de 1700. Então, mais ou menos 1700, né? Durante muito tempo, qualquer manifestação religiosa não católica, oriunda dos negros, oriunda dos povos africanos, dos afro-brasileiros, eles denominavam de calundu ou feitiçaria. Calundu ou feitiçaria. E aí, eu fui buscar um outro texto muito interessante, né, que é uma pesquisa de João Antônio Damasceno Moreira, um historiador da Universidade Federal de São João del Rei, que diz o seguinte, aqui, ó, na página 92, para o calundu serviu para denominar uma série de cerimônias que teriam características comuns, tais como a possessão ritual, a evocação de espíritos, as oferendas e comidas e bebidas aos espíritos evocados. Aos espíritos evocados. Essa pesquisa, o nome dela é Feitiçaria e Escravidão. Vamos enviar esse texto para você também. É a tese de mestrado de um historiador, a pesquisa que ele fez sobre a religiosidade, sobre a feitiçaria e a relação dela com a escravidão do ano de 1700 a 1821. De 1700 a 1821. Né? E tem como subtítulo As artes mágicas como mecanismo de resistência nas Minas Gerais. Nas Minas Gerais. Fui buscar um outro texto de dois pesquisadores chamados Valquíria Velasco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Arthur Vale, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tiveram como intuito mapear os locais onde ocorreram as batidas policiais na então capital federal do Brasil, né? Que você sabe disso, estudou na escola, que antes a capital federal não era Brasília, era o Rio de Janeiro. Depois, né, lá mais ou menos em 1950, que ela vai para Brasília. Ambos os estudos construídos a partir de notícias de jornais da época e processos criminais guardados no Arquivo Nacional. Essa pesquisa foi feita. Então, essa pesquisa agora, a terceira pesquisa que eu estou citando aqui para você, foi feita de 1890 a 1941. Então, de 1890 a 1941, aconteceram 155 ações policiais em terreiros, em casas que tinham manifestações religiosas afro-brasileiras. E 822 pessoas foram presas para reprimir religiosos e praticantes dos cultos de matriz africana. Essa pesquisa foi publicada na revista Época, em 10/12/2019, com o tema Sagrado Perseguido. A gente vai colocar o link para você poder dar uma olhada aí nessa reportagem da revista Época. Muito bem. Pesquisando também, né? Isso tudo é pesquisa que eu fiz, e tudo isso tem na internet. Você pode pesquisar pelo Google, né? O primeiro terreiro de candomblé registrado no Brasil foi em 1830, né? Que é o terreiro Ilê Axé Iaiá no Soca, ou conhecido também como terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, lá em Salvador, que existe até hoje. E o primeiro registro histórico da presença do candomblé, primeiro registro histórico, né? 1830, o primeiro candomblé. O primeiro registro histórico onde alguém fala aqui no Brasil que existiu o candomblé
foi através de Dom Frei Antônio de Guadalupe, bispo de Minas Gerais, em 1726. 1726. Então vejam, eu estou colocando essas questões aqui, primeiramente, para justificar historiograficamente que as religiões de matriz africana estão no Brasil há muito mais tempo do que se falam e do que se registram, né? Eu retorno de novo. 1525 começam a chegar os africanos no Brasil. A partir de 1525, eles obviamente não vão abandonar suas religiões, como não abandonaram, tanto que elas estão vivas até hoje. O que a Umbanda tem a ver com tudo isso? A Umbanda é filha do Candomblé, é irmã do Candomblé. Nasce dentro das senzalas brasileiras. Nasce dentro das senzalas brasileiras. Quando esses africanos chegam aqui no Brasil, a primeira coisa que eles fazem é disfarçar a sua religiosidade, disfarçar a sua devoção e a sua fé. Disfarçar como? Disfarçando que eles também eram católicos. O primeiro processo da Santa Inquisição aqui no Brasil aconteceu em 1680. A pesquisadora Nájila Oliveira dos Santos, ela fez esse levantamento, onde em 1680 um grupo de mulheres foram denunciadas ao Santo Ofício. Denunciadas ao Santo Ofício. Por quê? Porque estavam fazendo feitiçaria. Elas curavam, elas cuidavam das pessoas, davam passes, descarregavam, faziam desobsessão. 1593. Isso está registrado, né? Você vai poder ver essa pesquisa também, que a gente vai enviar para você. É uma pesquisadora Nájila Oliveira dos Santos. Ela é historiadora e psicanalista, né? Então, em 1593 a 1595, a primeira visita do Santo Ofício no Brasil. Um grupo de mulheres se chama Mulheres Malditas. Foram chamadas de mulheres malditas. Sim. Por que eram mulheres malditas? Porque usavam o conhecimento mágico, usavam o conhecimento espiritual para levar cura, saúde, dar passe, fazer desobsessão. Aquilo que nós fazemos hoje na Umbanda. Repito, 1595, o registro histórico. Esse registro histórico está nos arquivos da Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal. Portugal, sim, está lá em Portugal. Que foi o quê? A primeira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil, denominado de Denunciações e Confissões de Pernambuco, 1593 a 1595. Ou seja, nesse tempo todo, dentro das senzalas brasileiras, mulheres e homens, médiuns, incorporavam espíritos, davam passe, usavam as ervas para curar, usavam as ervas para libertar as pessoas. Então, aqui no Brasil, acontece uma coisa muito interessante. Os africanos, né, vários africanos chegando aqui, eles conheceram os índios brasileiros. E os índios brasileiros apresentaram para eles um instrumento, o cachimbo. O cachimbo. O cachimbo não era um instrumento sagrado, religioso, utilizado nos rituais africanos. Ele vai ser utilizado aqui.
são os índios, os pajés brasileiros que usavam o cachimbo para fazer desobsessão, cura, levar saúde aos índios. Esses africanos conhecem esse instrumento sagrado dos índios e também passam a utilizar o cachimbo, né, como forma de, através da fumaça, através do elemento ar, através do elemento fogo, né? Você, né? Como é que é? Aqui, ó, você, né? Aqui você está trabalhando com o elemento ar. E através do elemento ar, você queima as energias negativas, você queima as formas de pensamento negativo, você trabalha espiritualmente e purifica aquelas pessoas e libertava aquelas pessoas. Então vejam, nós temos aqui, dentro das senzalas brasileiras, os trabalhos espirituais aconteceram durante todo esse tempo, né? 1525. Então, relato histórico, em 1593, pessoas foram denunciadas ao Santo Ofício porque estavam fazendo feitiçaria, ou seja, estavam ajudando outras pessoas, curando, dando passe, etc, etc. O nome Umbanda não existia nessa época, óbvio que não. Por isso que eu estou falando do Calundu, né? Muitos chamava tudo isso, ou você chamava de feitiçaria ou você chamava de Calundu. Outros lugares vai receber outros nomes, Xangô, tambor de mina, pajé, toré, e nem o candomblé existia nessa época. O termo candomblé não existia nessa época. O candomblé vai surgir muitos anos depois, muitos e muitos anos depois, onde as sociedades, né, africanas vão se consolidando, vão se formando núcleos e, ao se unirem, ao montarem pequenas comunidades, pequenas associações, eles vão juntando formas de cultuar o orixá, formas de praticar ritualística sagrada aos orixás, e nessa junção passa a nascer o candomblé. E o candomblé, assim como o calundu, assim como a capoeira, eram formas religiosas e culturais de tentar preservar a cultura africana, a cultura afro-brasileira, a língua africana, os costumes e os hábitos que vieram da África. Porque com o passar dos anos, isso tudo vão sendo esquecido, vão se deixando para trás, vão se perdendo as raízes históricas da terra-mãe, que era a terra da África. Nesse momento histórico, você não tem como diferenciar Umbanda de Candomblé. Não tem. Era tudo uma coisa só, era tudo uma mistura só. Por isso até chamavam de Calundu. Tudo era Calundu. A origem da Umbanda é o Calundu, a origem do Candomblé é o Calundu, a origem de todas as religiões afro-brasileiras é o Calundu, né? Era um termo genérico utilizado nesse período histórico colonial do Brasil. É com o passar do tempo que o termo vai tendo as suas alterações, vai assumindo uma nova identidade. E eu quero ressaltar aqui que dentro desse processo eram várias religiões, né? Quando se fala em África, algumas pessoas têm a concepção que a África é um único país. Não. A África são 50 países. 50 países. Então,
Você imagina que 50 religiões vieram para o Brasil. 50 formas diferentes de cultuar a Deus vieram para o Brasil. E ao chegar aqui, encontram as nações indígenas. Nações indígenas. Quando eu digo nações indígenas, é que o Tupi é diferente do Guarani, que é diferente do Aimoré, que é diferente do Guaporé. São troncos linguísticos, são nações diferentes, são formas de cultuar a Deus diferentes. Havia uma semelhança entre os índios? Sim. Havia uma identidade comum entre eles? Sim. Havia uma manifestação religiosa semelhante? Sim, havia. Mas havia diferenças também. É por isso que a Umbanda é tão diversa. Você não consegue encontrar dois terreiros de Umbanda iguais. Você não consegue encontrar duas tendas de Umbanda iguais. Não. São, às vezes, quase que antagônicas, quase que opostas. Você olha para uma tenda de Umbanda e olha para uma outra e fala assim, não, essa aqui não é Umbanda. Não, aquele não é Umbanda. Não. Todos são Umbanda. Todos são Umbanda. Então vejam, eu estou fazendo um resgate historiográfico, né? Nós temos os africanos que vieram da África, vieram para o Brasil. Chegando aqui, ele encontra o índio brasileiro, várias nações de índios brasileiros, e em algumas regiões, os índios se misturam aos negros, se misturam aos povos africanos, aos africanizados. E ali cria-se uma religião nova, cria-se uma forma de cultuar nova. Por quê? Porque vem uma religião da África que se une a uma religião do índio brasileiro. Nasce uma coisa nova. Nasce uma nova religião. Todas, obviamente, todas elas obrigatoriamente sendo disfarçadas pelo catolicismo. Porque você não podia manifestar outra religião que não fosse a católica, porque senão você seria denunciado ao Santo Ofício. E o Santo Ofício poderia mandá-lo para a fogueira. Por isso que as religiões brasileiras, todas elas, têm a presença marcante do catolicismo, tem a presença marcante das imagens católicas. Isso é o chamado sincretismo. E o sincretismo, ele não foi assim, eu quero ser sincrético, eu quero aceitar essa imagem como meu santo. Não, era obrigatório. Era para sobreviver aqui no Brasil, você tinha que aceitar os dogmas, aceitar as imagens, aceitar a ritualística católica e pronto, final. Quando passavam os pessoas brancas, os capatazes, o senhor de engenho, você estava fazendo um culto católico. E dentro do culto católico, algumas coisinhas diferentes que você trouxe da sua região. Era só assim que podia acontecer. Certo? Muito bem. Em 1858 nasce o kardecismo na França. O kardecismo na França. E o kardecismo vira uma moda mundial. Vira uma moda mundial. E, óbvio, chega até o Brasil. Chega até o Brasil. E aí o que acontece? Aqui no Brasil existe vou chamar de terceiro movimento, ou uma terceira fase que acontece na Umbanda, que é a fase onde o kardecismo começa a entrar dentro da Umbanda, que o kardecismo começa a se misturar com a Umbanda, a tomar forma umbandista, né?
E é onde as pessoas dizem que a Umbanda foi fundada em 15 de novembro de 1908, no Rio de Janeiro. Então, a Umbanda não foi fundada em 15 de novembro de 1908, no Rio de Janeiro. Mas um terceiro movimento, ou um quarto movimento, ou um outro movimento muito forte começa a acontecer no Brasil nessa época, e que é um movimento que vai trazer, que vai casar com a Umbanda a doutrina kardecista. E aí esse movimento, ele ganha muita força, por quê? Infelizmente, porque nós temos um país que é racista, preconceituoso, e assumir que você é de uma religião afro-brasileira, assumir que a sua religião é oriunda da África, né? que os princípios básicos delas vieram da África, é difícil. Não é muito melhor dizer que a minha religião é uma religião que tem pressupostos na Índia, que tem pressupostos milenares, que tem pressupostos que vieram do além? Muito mais bonito, né? Então, para muitos umbandistas, caiu e cai muito bem assumir como data de fundação da Umbanda o 15 de novembro de 1908. E aí diz assim, a religião não pode ter nascido em 1908. Como eu acabei de falar para você, basta você entrar no Google e fazer uma pesquisa. A religião, não com o nome de Umbanda, mas com vários outros nomes, era a mesma coisa, a mesma prática que nós temos hoje dentro da Umbanda, que é receber espírito, que é dar passe, fazer desobsessão, fazer trabalho de cura, trabalho de saúde, trabalho de libertação. Tudo isso já acontecia dentro da senzala. Já acontecia dentro da senzala. E com registro histórico em 1593. 1593. Então, não dá para dizer que não tinha Umbanda antes de 1908. Não tem como. Dá para dizer, sim, que a Umbanda cria uma nova cara, ela cria novas características, e isso é fato. Não é? A partir de 1908, com Zélio Fernandinho de Moraes, ele traz uma concepção kardecista para dentro da Umbanda. Kardecista. Até 1908 não havia essa concepção kardecista, não havia essa influência kardecista. Né? E com a presença dele, com o movimento dele, inicia-se essa influenciação. Tanto que, veja, Zélio Fernandinho de Moraes, o primeiro momento de incorporação dele foi dentro de um centro kardecista. Sim, dentro do centro kardecista, Federação Espírita de Niterói, no bairro de Neves. Então, esse movimento kardecista acabou criando muita força, e de tal forma que hoje a maioria dos umbandistas prefere se identificar com esse fato histórico, com esse momento histórico de 1908. E aí nega todo o passado da Umbanda, nega toda a história que tem anterior a 1908. Tenta desvincular a Umbanda de todas as demais religiões afro-brasileiras. O que eu considero um ato não histórico. Não podemos negar a nossa história, a nossa origem. A nossa origem é a origem da senzala. Simples assim. Umbanda nasce dentro da senzala. É registrada em 1908? Pode até ser. Mas o filho nasceu antes. A história nasceu antes. Semana passada, a espiritualidade me chamou a atenção mais uma vez
para orientar você, os trabalhadores da casa, os trabalhadores que estão se preparando para entrar. A gente até comentou no nosso trabalho espiritual de sexta-feira, né, a nossa live, sobre o momento atual. O medo é o pior sentimento que existe na face da Terra. O medo cria doenças. O medo desestrutura o sistema nervoso. O medo atrai tudo o que pode ser de pior, falando-se em energia e em espiritualidade. Então a espiritualidade manda dizer a você: enfrente os desafios, enfrente as dificuldades, viva com mais alegria, com mais alegria. Coloque mais alegria na sua vida. Sim, coloque mais prazer na sua vida. Foque no que dá prazer. Foque no que dá alegria. Se possibilite, se permita ser feliz. Se permita, mesmo diante de todas essas dificuldades, mesmo diante desse momento histórico que nós estamos vivendo agora, se permita momentos de alegria. A espiritualidade diz assim: cante, dance, pule, coloca música. Eu aproveito para falar novamente, né? Conheça as músicas da Luana Mascari. Sim, coloca a Luana Mascari, Filha de Fé. Coloca as músicas do Sandro Luiz, aquele que eu indiquei semana passada. Inclusive, tem um show maravilhoso dele, maravilhoso, que ele fez há pouco tempo atrás. Se não me falha a memória, chama Curador da Alma. A gente vai mandar para você, vamos colocar aí no grupo para você. E vou indicar também, os mais velhos conhecem nossa querida, maravilhosa umbandista Clara Nunes. Clara Nunes. Se você não conhece, você que é mais novo não conhece, conheça Clara Nunes. Vamos colocar o link também para você conhecer. E ainda tem, além da Clara Nunes, tem a Mariene de Castro. Mariene, adoro Mariene de Castro. Acho até que a Mariene de Castro é como se fosse a reencarnação da Clara Nunes. Conheça a música dessas pessoas. Sandro Luiz, da Luana, Mariene de Castro, Clara Nunes, Ivete Sangalo. Tem muitos umbandistas que implicitamente louvam a Deus, louvam os orixás, enviam mensagem de paz, de alegria, de felicidade, prosperidade e amor. A Clara Nunes é mais clara, a Luana está sendo clara, o Sandro Luiz é claro. Agora, já a Ivete Sangalo, tem algumas músicas dela que tá como aquela uma Dandalunda, né? Dandalunda. Dandalunda é Oxum na língua banto. Mas a Ivete Sangalo é uma umbandista feliz, alegre, que leva alegria para as pessoas, que leva a energia da alegria para as pessoas. É a forma dela fazer a missão dela. É a forma dela colaborar com a humanidade, colaborar com as pessoas. E você? O que você está fazendo? Então, se você não está cantando, começa a cantar. Afaste o medo da sua vida. Afaste o medo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Traga. Ouse ser feliz. Ouse ser alegre.
Use fazer aquilo que você não tinha coragem de fazer. Começa a fazer agora. Muda a sua vida. Muda. Cante, dance e pule. E então, no Empodere dois umbandistas dessa semana, né, eu quero que você conheça Clara Nunes e que você conheça a Mariene de Castro. Mariene de Castro, né? A dica da semana é essa orientação que a espiritualidade lhe enviou. Não deixe o medo entrar no seu coração, porque senão você vai adoecer. A pandemia vai passar, ela vai acabar. Falta pouco, sim, falta pouco. Logo, logo a gente vai estar livre dela, logo, logo a vacina vai estar chegando aí. Nós vamos permanecer vivos e de pé. Mas você não pode, após a pandemia, ter uma doença pior que essa que está aí. Porque existem as doenças do sistema nervoso, algumas delas não têm cura. Tem tratamento, mas não tem cura. Então, invista em você, invista na sua alegria, invista na sua felicidade todos os dias. Todos os dias. Faça o que é possível e necessário para ter um dia de alegria, para ter um dia de paz, para ter um dia de felicidade. E para você que ainda não comprou o seu cachimbo, compra seu cachimbo, tenha o seu cachimbo. E o cachimbo trabalha com o elemento ar. É maravilhoso, maravilhoso. Nós já ensinamos você a utilizar o cachimbo, nós já utilizamos você a firmar a mesa de Jurema Sagrada, nós já ensinamos você que isso aqui tem poder. Sexta-feira, próxima sexta-feira, nós vamos estar novamente fazendo. Não nessa sexta-feira, não. Nessa sexta-feira nós vamos falar sobre os orixás do ar. Mas na outra sexta-feira nós vamos estar novamente fazendo o trabalho da Jurema Sagrada. Então, até lá, compre o seu cachimbo, tenha o seu cachimbo, e você vai transformar, fazer desse seu cachimbo um instrumento de poder, um instrumento de purificação, de descarrego, de energização, porque o cachimbo trabalha com tempo, e trabalha com a fumaça, e trabalha com o elemento ar. É um dos instrumentos mais poderosos que tem. Eu repito, os pajés brasileiros, eles utilizam-se de dois instrumentos para trabalhar: o cachimbo e a maraca. O cachimbo e a maraca. Mas a maraca é mais ritualística. O cachimbo é toda vez que ele vai descarregar um índio, purificar um índio, trabalhar na cura de um índio, ele usa o cachimbo. Ele usa o cachimbo. É o instrumento mais sagrado que tem para os indígenas. E digo de experiência própria, porque como eu disse a você já em aulas anteriores, eu fui conhecer aqui as duas tribos, as duas aldeias indígenas que nós temos em Ubatuba. E lá estava lá, o instrumento sagrado deles é o cachimbo. O pajé se usa do cachimbo para trabalhar. Então, com o cachimbo, você descarrega, você se purifica, você se energiza, você se liberta e você abre os seus caminhos. Abre os seus caminhos, abre os caminhos da paz, da alegria, da felicidade, da prosperidade e do amor. Acredite nisso e use esse instrumento de poder. Vamos chamar nossa mãe Alexandra agora.
que vai poder falar com grande propriedade sobre esse elemento maravilhoso e abençoado de poder. Olá, tudo bem com vocês? Boa noite, como estão? Espero que estejam todos bem. Eu estou saudosa de encontrá-los, saudosa de estar com vocês, dos nossos trabalhos, mas tenho feito uma reflexão e encontrei esses dias um pensamento muito bacana. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não teria essa oportunidade de trocar ideia, de conversar, é tudo tão corrido. Chegamos, temos os nossos afazeres dentro do terreiro, corre para lá, corre para cá, começa o trabalho. Então, para mim, especialmente, tem sido excelente poder parar, pensar, ver o que vou conversar com vocês, pedir intuição para a espiritualidade, trocar algumas ideias que nós não tínhamos essa oportunidade antes. Então, eu tenho feito isso, quero agradecer a todos vocês pela disponibilidade, por estarem nos ouvindo, por estar me ouvindo, pelas mensagens de carinho. É um prazer e é mais uma forma de a gente identificar como tudo na vida tem um lado positivo. A gente está afastado, mas está descobrindo todas essas formas e, de certa forma, nós estamos mais tempos juntos. Nós, pelo menos eu e vocês, estamos conversando mais por este meio aqui, através do YouTube, através dessas aulas, dessas conversas, né? Quem sou eu para dar aula? Só estou aqui, como disse, pensando, repensando e achando muito legal estudar algumas coisas e lembrar de outras para poder passar para vocês. Bem, hoje a gente encerra um ciclo, o ciclo dos elementos da natureza. A gente vai falar sobre o ar, um elemento misterioso, fantástico. De todos os 4 elementos, para mim, especialmente, o ar é o mais intrigante, o mais misterioso. Por quê? Se a gente parar para pensar, todos os outros elementos da natureza, nós conseguimos ver, sentir, pegar. O fogo, a água, a terra, eles têm ciclos, têm princípio, têm meio, têm fim, né? A gente pega a nascente da água, a gente acompanha pelo curso do rio, sabe que vai desembocar no mar, sabe como que vai fazer para retornar. E o ar? O ar ninguém segura. O ar é o elemento mais livre, é o elemento mais solto. É o elemento mais incrível da natureza, porque ele não tem limites. Quem é que prende o ar? Só a gente tem essa possibilidade de prender por um tempo, mas a gente precisa dele soltar para poder pegar mais, buscar mais essa vitalidade, essa força que o ar tem. Então, ele de todos os elementos, para mim é o mais intrigante. Exatamente por isso, pela força, pela dimensão e pelo mistério que ele contém. O ar é um elemento da comunicação, é através dele que nós emanamos os nossos sentimentos, falas, pedidos, que nós exercemos aquilo que queremos. O ar está em todos os lugares, ninguém consegue segurar. O ar vai, volta. Vem de onde? Vai para onde? Carrega. E a gente sabe que ele carrega sentimentos, emoções. A gente respira fundo, solta. Existem aí tantos exercícios de respiração que nos ensinam a controlar a ansiedade, que nos ensinam a controlar os medos, os anseios, as nossas dúvidas, as coisas que nos incomodam. Respira fundo e solta o ar, né? Diz a Luana Mascari na música mais nova dela, que é um mantra: respira, respira, segura, solta. O ar traz essa paz, ele traz essa calma e ao mesmo tempo ele pode ser revolto, ele pode estar
aparecendo na forma de um tufão. Ele pode vir manso, mas ele também pode vir forte. Ele pode aparecer como um redemoinho, querendo se mostrar, querendo mostrar a sua beleza. Ele pode carregar um monte de coisas e pode estar parado. Parado no sentido de calmaria, de sossego, de alento para a nossa vida. O ar, sem dúvida, é misterioso, é intrigante e é um elemento essencial. A gente não vive sem ele. Respira aí, segura um pouco e tenta ficar sem respirar de novo. Tá aí, ninguém vê, mas ele tá aí, essencial na nossa vida, não é? O ar é o elemento da razão, é o elemento do pensamento. Filhos de Ogum normalmente têm o pensamento aguçado, rápido. Filho de Ogum consegue pegar uma situação e já pensar aqui, agora, daqui 10 anos, e tudo isso em segundos. É impressionante a fluidez e a rapidez dos pensamentos dos filhos de Ogum. Ele tem essa possibilidade mesmo de nos separado, de ser o elemento que traz essa retidão, essa organização, essa ordem dos pensamentos. Você já consegue, eu sou filha de Ogum, já consigo pensar se acontecer isso, mas vai vir aquilo e aquilo vai acontecer. Já pensa em mais de 1000 possibilidades. É uma característica bem marcante dos filhos de Ogum. O ar, ele, por seguir por todos os lugares, por ir para onde bem entende, ele não é visto. O ar, ele só está. Ele não é pego, ele só é. Liberdade, independência, autonomia. É isso que é o ar. Ele nos ensina que ele não é meu, não é o meu ar. Ele é o nosso ar. É um dos elementos que mais é democrático, porque ele está lá, para quem quiser precisar, fazendo todas essas funções, limpando, abrindo, buscando, intuindo, levando à frente com essa flecha do pensamento. O ar é democrático. Ele nos ensina que não existe meu, pensa nisso, existe nosso. Eu acho que é um pouquinho do que a humanidade precisa, de se colocar aí como um pé de vento e ir aonde realmente tem necessidade, olhar para o outro, ir até o próximo, encontrar o que fazer, passar esse alento e seguir em frente. Tenho tido muitos momentos em que é muito importante a gente perceber como é que isso flui, para onde é que vai. Vale a pena segurar sentimentos, ficar com raiva, segurar mágoas? Não, deixa fluir. Faz como um incenso, você acende e deixa, entrega. Eu já vi trabalhos com o ar acontecerem de forma impressionante, aonde o ar, junto com o fogo, junto com a fumaça, eles foram capazes de ir buscar e de levar pensamentos aonde nós nem imaginávamos. Como que é isso? Certa vez, uma pessoa que tinha uma certa obsessão por outra pessoa não conseguia se livrar daquele sentimento, daquele amor até que doía, pediu para o Mestre Mané. Algumas pessoas conheceram o Mestre Mané dos Sete Pitos e falou: olha, para mim está sendo muito difícil, não consigo mais.
E ele falou: você quer se livrar? Sim. Então firma o seu pensamento e manda embora para o tempo através dessa fumaça. E foi isso que foi feito. O ar, o tempo, captou aquele desejo e assim foi feito. Muito pela força e pelos mistérios que ele contém, muito por acreditar a pessoa que fez, mas mais pelos mistérios que ele contém e vai saber para onde foi que foi levado. Não é bacana? Começa a pensar um pouquinho sobre isso. Outro orixá do ar é Yansan. Nós falamos sobre os filhos de Ogum, que tem o pensamento rápido, que tem essa visão de ir além, ir em frente. Eu até fiz umas anotações aqui muito interessantes sobre a relação de Yansan com o ar. Vou ler para vocês. Yansan representa o raio, a tempestade, o ar em movimento, as correntes frias de ar e as correntes quentes, aquelas que alimentam o planeta e determinam as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Yansan é isso tudo. Yansan tem o poder de direcionar o ar, mandar essas correntes quentes para um determinado ponto do globo, onde vai se fazer o calor, o verão, trazer outras frias onde vem o inverno, fazer ares mais calmos, mais brandos, tempestades, raios, trovões, ventanias, não é? Essa é poderosa e manipula de forma fantástica o ar. E é aí que podemos observar como é que a natureza se manifesta, assim como em todos os outros elementos. Se você é filha de Yansan, deve ter se identificado com algumas ou várias dessas características. Ora, você pode estar calma, branda, pacífica, mas ao mesmo tempo soltar raios. Mas tudo isso no bom sentido, no sentido de seguir em frente, de despertar o que de melhor tem em você. Essa é a função do positivo, do benefício, daquilo que cada orixá pode trazer para a nossa vida. Esses orixás do ar, Ogum e Yansan, que manipulam o ar, Ogum também manipula outros elementos, mas ele é o elemento ar, ordenador, livre, que vai abrindo os caminhos, que vai buscando de forma... Ele vai simplesmente abrindo, vai indo para você seguir. E Yansan vai lhe dando a vontade de seguir, vai lhe dando a coragem para ir em frente, como mesmo essas manifestações do ar na natureza. Isso para mim é fantástico, é motivo de a gente pensar por muitos e muitos dias, de estudar um pouco mais, de avaliar. E hoje a gente fez assim um apanhado geral do que o ar, né, esse elemento tão importante, representa. Existem diversos exercícios de respiração que eu não sou mestre em ensinar, existem exercícios ditos hoje, inclusive, para que a gente possa fortalecer o nosso pulmão. Eu tenho acompanhado exercícios que você prende uma das narinas, respira, inspira por uma, segura e solta pela outra. Procurem exercícios bacanas, de ar, de força pulmonar, para que você possa ter esse prana, essa calmaria, esse elemento tão poderoso para nos acalmar, para nos proteger, para nos deixar mais fortes, né? Procure algumas coisas. Eu fiquei pensando em o que falar com vocês hoje
E a gente já aprendeu, não é, a fazer as firmezas para os orixás. Eu não tenho nada em especial nem diferente para fazer uma firmeza. Peço para vocês que façam uma firmeza para Inhansã e para Ogum. Para Inhansã, com as velas laranjas, um copo de água, as velas em formato de triângulo, nós já fizemos isso aqui. Para Ogum, com as velas azul escuro ou então vermelha, para quem preferir, o copo de água ao centro, também em formato de triângulo. Agora, o mais importante que eu pensei em conversar com vocês sobre essa firmeza que podemos fazer para esses orixás do ar, para encerrar, para complementar o nosso ciclo, é a postura que a gente assume quando vai fazer uma firmeza. Veja, eu não posso fazer uma firmeza no meio de um rebuliço. Eu tenho que parar, eu tenho que encontrar um tempo, estar conectado com o sagrado, com o divino, respirar fundo, pedir intuição, colocar-me numa postura de reverência. Tudo isso é que vai fazer a diferença na sua firmeza. Se você pegar as velas, organizar bonitinho, acender, pôr um copo de água, ok, é uma firmeza. Mas com que firmeza ela foi feita? Com qual postura? Então aprende isso. É uma coisa que eu prezo muito. Eu acho que você também pode experimentar. Tudo que for fazer, faz com muito amor. Então, separa o seu material, se coloque diante do seu altar, do lugar onde você achar melhor. Se preferir, vá a um ponto de força da natureza e faça essa homenagem ao ar, faça essa firmeza, esse agradecimento por tudo que ele fez de você desde o primeiro dia. O ar, ele é a nossa vida, né? Respira, o bebê nasce e respira, é o primeiro ato de que está vivo, é o ar, é respirar. Vai lá e agradece por tudo que incondicionalmente ele fez por você, seja na sua casa, no seu altar, no ponto de força. Faça essa firmeza, mas faça com uma postura diferente, uma postura de agradecimento. Se posicione, se prepare o seu material, pegue tudo, organize, acenda as suas velas uma a uma, fazendo os seus agradecimentos, os seus pedidos. Lembra do que eu contei sobre o trabalho com o mestre Mané? Faz isso, essa postura, esse estar conectado é que é o mais bacana, é que é o mais imprescindível para que qualquer vela acesa tenha força. E aqui a gente encerra aquele ciclo que eu falei em um dos nossos primeiros encontros, que é a força que uma vela acesa num pires de cerâmica, ou seja, de terra, com um copo de água na frente tem. Uma simples vela acesa num pires, num prato de barro, com um copo de água, tem esses 4 elementos fundamentais, maravilhosos, trabalhando ao seu favor. Então, a próxima vez que for acender uma vela para o seu anjo de guarda, para o seu orixá, renda honras. Coloque-se em postura de agradecimento e medite sobre a força que essa pequena vela, contendo ali os 4 elementos, o fogo, a terra, o ar e a água, tem em benefício de você. Muito obrigada, valeu mesmo. Espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem, que vocês tenham gostado dessas conversas que temos tido, que exercitem, que meditem e qualquer coisa, estou às ordens.
Muito obrigada. Uma boa noite, um bom descanso a todos. É muita bênção. É muita bênção. Acredite e confie. Bom, e aí, o que é que diferencia hoje a Umbanda do Candomblé? O Candomblé, ele tenta manter ainda a cultura, as tradições, a filosofia africana. Eles têm como essa preocupação manter esses valores verdadeiros, esses valores éticos, esses valores que vieram dos seus antepassados da África. Entre eles, por exemplo, a língua. Dentro do candomblé, você canta na língua africana. Então, os terreiros bantus, os terreiros de Angola, por exemplo, que tem um terreiro aqui famosíssimo, que eu admiro muito, que é o Ilê Unzambe, do Tatacajalaci, que é um terreiro fantástico. Eles cantam a língua bantu, original, verdadeiro. E toda a concepção teológica, filosófica, ritualística, ela é embasada naquilo que eles aprenderam com seus antepassados que vieram da África. Da mesma forma que os terreiros iorubás, que cantam a língua iorubá. Já a Umbanda, ela não tem essa preocupação com a cultura africana, não tem essa preocupação com a ritualística africana, não tem essa preocupação com a língua africana, nem com a filosofia africana. A Umbanda, ela se abriu para tudo. Ou seja, como nós somos a mistura de religiões, ou seja, a Umbanda chegou aqui, encontrou o catolicismo, abraçou o catolicismo, até porque foi obrigado a abraçar o catolicismo. Ela abraçou as religiões do índio brasileiro, até porque no começo as religiões africanas, as indígenas, se uniram em vários locais do Brasil. Depois veio jogar um pouquinho de kardecismo aqui em cima, misturou o kardecismo aqui. E aí, toda essa mistura gera uma nova religião, e que, conforme a localização geográfica, ela tem uma influência maior africana, ela tem uma influência maior católica, ela tem uma influência maior do índio, da pagelança, do catimbó, e conforme o lugar ela tem uma influência maior do kardecismo. Por isso que a frase "a minha Umbanda é melhor", "a minha Umbanda é a certa", "o meu terreiro é certo", é uma frase que não existe, não procede. Não existe a Umbanda perfeita, não existe a Umbanda correta, não existe a Umbanda melhor. Não. Existe a Umbanda que o seu coração diz para você que é melhor. Existe a Umbanda que você se adapta melhor, que você sente a sua energia melhor. Não importa se ela é mais africanista, se ela é mais indianista, se ela é mais kardecista ou se ela é mais catolicista. E ainda tem terreiros de Umbanda que absorveram outros conceitos culturais e outros conceitos religiosos. Como tem, por exemplo, a Umbanda esotérica, que entra outros conceitos que eu até não conheço muito bem, não posso nem falar, que eu não tenho propriedade para falar. Tem também um Bandomblé,
né? Um bandomblé que é uma mistura, que é 50% de cada. Enfim, não existe uma Umbanda melhor, não existe uma Umbanda pior, não existe uma Umbanda correta. Até a Umbanda deveria ser falada Umbandas, as várias Umbandas que nós temos no Brasil. É como o brasileiro. O brasileiro é uma mistura de várias nacionalidades, de várias culturas. A Umbanda é uma religião bem tipicamente afro-brasileira, bem tipicamente brasileira, mas é brasileira sem negar a sua história, sem negar a sua origem, sem negar que dentro da nossa religiosidade fala alto os tambores africanos, fala alto os orixás africanos, fala alto os, os conceitos africanos que nós recebemos e que nós acreditamos e que nós louvamos a Deus através desses conceitos. E a Umbanda mais kardecista é aquela Umbanda que todo mundo senta na mesa, não tem atabaque, não tem defumação, ou alguns têm defumação, mas as pessoas recebem os espíritos, né? Recebe o caboclo, recebe o preto velho, já sentado na mesa, e não tem o atabaque. Essa é uma Umbanda bem kardecizada, é uma Umbanda que foi fundada pelo Zélio Fernandinho de Moraes, que até hoje é dessa forma, né? Sem atabaque, sem essas tradições que nós conhecemos como tradições oriundas africanas do candomblé. E, repito, todos os terreiros de Umbanda são maravilhosos, todos os terreiros de Umbanda são abençoados, todos têm axé, todos têm poder, todos têm a bênção de Deus, todos são regidos pelo amor de Deus, todos são regidos pela energia divina. E estar dentro da Umbanda é maravilhoso, praticar Umbanda é maravilhoso, e eu sou feliz porque eu sou umbandista, eu sou feliz porque a Umbanda me aceitou, me abraçou, me curou e tem me transformado todos os dias numa pessoa melhor. É por isso que eu estou aqui e é por isso que eu divulgo a religião de Umbanda, que para mim, é a melhor religião que existe. Eu espero você na próxima sexta-feira, no nosso trabalho espiritual à distância, através da live, no Facebook Tenda Matinata, sempre reforçando. Esse é o momento em que a tenda pode se conectar com você, que a espiritualidade da tenda pode se conectar com você, em que as energias se unem numa só energia, numa só força, numa só vibração. E a bênção é para todos e para todas. Eu espero você então na sexta-feira. E eu desejo que você tenha uma ótima, maravilhosa e abençoada noite. E que o orixá que habita em mim saúda e abençoa o orixá que habita em você.